Aleluias. Sela em nós a tua verdade, Deus, a tua palavra. Nos ensina a andar em comunhão, ó Deus, em retidão a tua palavra. Aleluias. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e os seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, e o seu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens para mim. E eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Encha-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Encha-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Fale para Ele que você quer ter mais compromisso. Diga para Ele que você terá mais compromisso com Ele, com a palavra dEle. Obedeça o Senhor e tenha certeza que Ele te abençoará. Oh Senhor, eu sei por onde eu passar, a sua bênção vou receber. O seu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens para mim. Faça compromisso. E eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Até o fim. Encha-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Encha-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Oh Senhor, nós queremos andar na tua direção. Queremos ter um compromisso sincero com o Senhor. Eu sei que eu serei, ó Deus, abençoado se eu andar nos teus caminhos, Senhor. Encha-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Encha-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Encha-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Encha-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer sua vontade, andar na tua direção. Levante as suas mãos, diga: Senhor meu Deus, ensina-me a te obedecer e a andar nos teus caminhos por todos os dias da minha vida. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus e vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Se assente, por favor. Lucas capítulo de número 5,
Abra aí, por gentileza, a palavra do Senhor nesta noite, pois eu tenho a certeza de que Deus falará ao nosso coração de uma forma poderosa. E assim nós seremos agraciados por Deus pelo entendimento, pela palavra que Ele há de nos revelar em nome de Jesus. Tudo bem com vocês? E se não tiver? Se não tiver, vai ficar. Amém, pessoal? Diga para a pessoa que está do seu lado assim, se não tiver bem com você, diga, fique tranquilo, pois vai ficar. Lucas capítulo 5, no versículo de número 1, diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. É lógico que nós estamos aqui se referindo à figura do próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que por onde Jesus passava, uma grande multidão o seguia. Neste episódio, Jesus estava na frente de um lago que se chamava Genezaré. Em outro evangelho, este lago, que por nome Genezaré, também é chamado como o Mar da Galileia e também é conhecido como o Mar de Tiberíades. É a mesma coisa, é só para você entender que quando você lê Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, ou como nós lemos aqui, Lago de Genezaré, se trata ou se refere ao mesmo local. Jesus estava então nesta região, e a Bíblia diz que havia uma grande multidão que o cercava e que até de certa forma o apertava. E o porquê que eles apertavam? Bom, nós já lemos que a grande quantidade de pessoas era tamanha que aqueles que também ali se encontravam precisavam ter uma palavra de Jesus. Eles queriam ouvir Jesus falar, eles queriam ouvir o mestre pregar, eles queriam ver Jesus operar, e por isso eles então apertavam a multidão para ter um encontro com Jesus, encontro esse que eles sabiam que mudariam a história da vida deles. Bom, irmãos, eu marquei aqui algumas considerações que eu quero nesta noite comunicar, falar com vocês. Primeiro, apertava a multidão. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? É ou não é? E aconteceu que apertando-o a multidão. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender acerca desta palavra: as multidões ou as pessoas sabiam que as palavras de Jesus mudaria qualquer situação, transformariam vidas e alimentavam a alma. Alimentavam o quê? O espírito, porque muitas pessoas daquelas que estavam ali, irmãos, estavam aflitas, estavam angustiadas, estavam abatidas, muitas pessoas tristes, porque elas precisavam de algo. Entenda, elas não estavam de frente ou em frente ao Senhor Jesus, simplesmente por estarem, para perderem ali algumas horas do seu dia, perderem algumas horas ali do seu tempo. Não, elas foram até a Jesus, porque elas sabiam que uma vez encontrando a Cristo e tendo uma palavra que por ele fosse liberada, a vida deles jamais seriam a mesma. Irmãos, nós precisamos nos colocar como essa grande multidão também estava. Olha aqui para mim, por favor. Esqueça o vizinho da direita, esqueça o da esquerda. Diga para o irmão, esqueça o vizinho da direita. Vamos lá, pessoal, ajuda eu a pregar. Diga, esqueça o vizinho da direita,
Esqueça o vizinho da esquerda, o que está atrás de você, o que está na frente de você, o que chegou agora. Esqueça, você está aqui por causa de Jesus. A multidão, é por isso que às vezes as pessoas não recebem o milagre. A multidão viu Jesus e elas pensaram: eu tenho que chegar perto desse homem, eu tenho que agarrar ele, eu tenho que ouvir o que ele tem para me falar. Irmãos, você não veio aqui por acaso. Quem lhe trouxe aqui, primeiro, o Espírito Santo de Deus. Segundo, se você é que veio, é porque você espera ouvir uma palavra, não de pastor, não de obreiros, não do homem, mas de Jesus. Porque uma palavra que ele liberar, mudará a sua vida por completo. Diga para o irmão que está do seu lado, diga assim: é por isso que o diabo quer lhe distrair, para você não ouvir o que Jesus está pregando. A multidão entendeu isso, e eles entenderam a tal ponto que eles aproximaram. E entenda, já foi num lugar onde tem muita gente? Já foi num lugar? E às vezes, se você quer chegar mais à frente, como é que você faz? Com licença, dá licença, com licença, dá licença, e vai passando e vai pedindo licença, até você chegar onde você quer. Era o que essa multidão fazia. Este apertar é justamente isso. Quanto mais próximos de Jesus eles estivessem, mais próximo também do milagre e da bênção eles também estariam. Irmãos, coloque algo na tua mente e também no teu coração. O simples fato que deixa de ser simples, porque você está aqui hoje, é porque você decidiu que você quer algo, e este algo eu não posso lhe oferecer, mas Jesus pode, quando você apertá-lo para poder ouvi-lo, o que ele tem a lhe dizer. E este apertar não é físico, este apertar é espiritual, é a fome e a sede de ouvir o que Deus tem a lhe falar. Por isso, preste atenção. Se atente nas palavras de Jesus. Quando a multidão apertava, isso é importante, é porque eles sabiam que Jesus tinha algo para oferecer. Você sabe, irmãos, desta grande realidade? Você tem esta grande certeza de que Jesus é o único que pode mudar a sua história, Jesus é o único que pode mudar a sua vida, que Jesus é o único que tem a palavra da vida eterna? Como Pedro declarou: Jesus, para onde iremos nós? Porque só o Senhor é quem tem a palavra da vida eterna. E por essa realidade, Pedro não retrocedeu como os demais, essa multidão não desistiu. Por quê? Porque eles sabiam que vão é o socorro do homem, então eles estavam buscando em Deus. A sua resposta, o seu milagre, a sua bênção, só Deus tem para dar. Busque ao Senhor. Se aproxime de Deus, aperte-o de forma espiritual, tenha fome, tenha sede de ouvir o que Deus tem a lhe falar, o que Deus tem a lhe dizer, como essa multidão também fazia. Eu entendo, irmãos, que hoje ainda nós temos vivido em uma escassez, em uma demanda, em uma falta de aptidão pelas coisas de Deus. E quando eu falo uma falta de aptidão pelas coisas de Deus, eu não só falo daqueles que ainda não conhecem a Jesus, eu falo exclusivamente para aqueles que conhecem e até sabem do que Deus é capaz de fazer, mas no fundo, elas não têm esta fome, elas não têm essa sede, e por isso a vida delas se encontra do jeito que está: fracasso e derrota. Nós precisamos se atentar para esta grande verdade. A grande multidão que ali estava, cercava, apertava para ouvir a palavra de Deus. No 2, aí a Bíblia começa a dizer o seguinte, olha o que a Bíblia fala, o versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam fazendo o quê? Estavam fazendo o quê? Estavam lavando as redes. Bom, deixa eu abrir um parênteses aqui,
para apenas concluir a falta de aptidão que eu acabei de dizer para você. Essa falta, muitas vezes, de apetite, de fome, de sede pela palavra de Deus, se dá porque nós não acreditamos que Jesus pode fazer milagres. Por um simples fato. Porque quando a gente acredita em alguém ou em algo, a gente se entrega não parcialmente, a gente se entrega por completo. É assim ou não é? É ou não é verdade? Então, quando há falta de apetite, no nosso caso, pelas coisas de Deus e pela palavra, é porque nós já estamos tão desacreditados, não do homem, mas às vezes deixamos de desacreditar até que Deus pode fazer algo por nós. Por quê? Porque às vezes nós viemos em um culto, participamos de 2, participamos de 3, participamos até de uma campanha, de uma novena. Pastor, mas nada aconteceu. Entenda, nem por isso Deus deixou de fazer milagres. Por um simples motivo. Primeiro, Jesus amava Lázaro. Foi na casa de Lázaro visitá-lo, só estava Maria e só se encontrava Marta. Irmãos, olhe para mim, por favor. Onde Lázaro estava? Não sei. A Bíblia diz que só estava as duas irmãs. Quem não tem apetite pelas coisas de Deus, pela palavra, quem não tem fome e sede por aquilo que Deus tem a lhe dizer, certamente irá colher morte, não só física, espiritual. Porque Jesus diz para Maria: Maria, a melhor parte de você jamais será tirada. Mas Lázaro, por não estar ali, por não se alimentar da palavra que Jesus tem a dar, que é vida e que é paz, o que é que aconteceu? Morreu. Agora, as duas que ali estavam, se assentou, no caso da Maria, para ouvir a palavra, porque ela acreditava que ainda que estivesse morto, o Deus que ela servia, faria o que estava morto ressuscitar. Diga graças a Deus. E por isso que ela parou tudo para sentar aos pés de Jesus. Quando você deixa de vir à igreja, quando você desiste, quando você para, é porque você já não acredita que Deus pode fazer algo no seu casamento, que Deus pode fazer algo com o seu filho, com o seu marido, com a sua mulher, que Deus pode fazer algo com você. Você já perdeu a esperança, você já deixou de acreditar. É por isso que sempre quando eu vou aconselhar alguém, e principalmente se tratando de casal, eu pergunto assim: mas você quer? Porque se você não quiser, nem Deus pode fazer. Por quê? Pastor, como assim? Verdade. Porque você tem um livre-arbítrio, irmãos. Se você desistir, Deus não pode fazer por você. Deus é educado. A Bíblia diz que Ele está à porta, Ele bate. Se alguém ouvir, Ele vai entrar e vai ceiar com aquela pessoa. Agora, quando não há um querer, quando não há uma força, quando não há um apetite, quando não há uma sede pelas coisas de Deus, Deus não pode fazer nada por nós. Aquela multidão demonstra para nós até hoje que nós precisamos alimentar o nosso espírito, não só alimentar, mas ter uma fome e uma sede insaciável pelas coisas de Deus. Eu fico pensando, como o ser humano é muito engraçado. Às vezes nós reclamamos de tantas coisas. Havia uma grande multidão, e o porquê que eles estavam ali? Para que eles estavam ali? Para ouvir a palavra. Será que nós temos essa mesma disposição? Vamos falar um pouquinho do nosso dia a dia, por exemplo. Enfrentamos fila para pagar conta, para ir ao banco, para tantos outros meios, nós enfrentamos inúmeras filas. E ficamos lá, porque nós queremos, tem algo ali que a gente quer, que a gente deseja, e por isso nós pagamos um preço. Você vê, por exemplo, que quando se trata das coisas de Deus, às vezes falta essa mesma disposição. Ah, não, pastor, o culto demora demais. Ah, pastor, eu não vou lá não.
E quantas desculpas muitas vezes nós temos e pensamos até que Deus vai aceitar. E às vezes cometemos um grande erro. Qual? Enganamos a nós mesmos. Porque veja bem, quantas desculpas nós damos para não fazer o que Deus quer, o que Deus nos pediu, ou para estarmos na casa de Deus. Quantas? Quantas desculpas? Você já parou para pensar nisso? Se fosse para outras coisas, será que nós daríamos a desculpa ou nós iríamos fazer? A multidão que aqui estava diante de Jesus sabia que Jesus podia fazer alguma coisa por eles. A mesma coisa você tem que entender. Quando você vier à casa de Deus, você tem que vir com essa certeza: Jesus pode fazer alguma coisa por mim, e é por isso que eu vou lá. É por isso que eu vou buscar, é por isso que eu vou se fazer presente. Porque quando Jesus viu 2 barcos, no versículo 2, a Bíblia diz que os barcos estavam junto à praia do lago, os pescadores haviam descido de seus barcos, e eles estavam fazendo o quê? Eles estavam lavando as redes. Irmãos, olha que algo fantástico. As redes, é lógico que no sentido espiritual, representa a nossa vida, representa o nosso coração. Simplesmente por um motivo. Eram pescadores natos, de carteirinha, profissionais do ramo, mas a Bíblia diz que eles, após uma noite frustrada, voltam para a praia, e quando eles estavam descendo do barco, Jesus chega. Eles começam a lavar as redes. Primeiro, a pesca que se fazia naquela época, hoje é proibido, mas naquela época era com redes. Eles jogavam as redes, e quando eles puxavam, nada de peixe. Por que eles estavam lavando? Primeiro, por causa do sal, para não corromper as redes. Segundo, lavando e verificando se havia algum rasgado, alguma rotura, se havia algo danificado. Por quê? Porque no outro dia, eles precisariam daquela rede. Eles não estavam desistindo, eles apenas estavam preparando para o dia seguinte. Apesar de que na noite anterior, eles não tinham ou não obtiveram sucesso, tiveram fracassos, estavam voltando para suas casas decepcionados, mas eles não desistiram. Às vezes é o que acontece com a gente. Por investir em alguém da nossa família, por pregar a palavra para os nossos, por insistir com alguém da nossa casa para vir para a casa de Deus, para aceitar a Jesus, e por não recebermos um sim como resposta, e ao invés de um sim, receber não, muitas vezes palavras ofensivas, muitas vezes palavras que nos machucam e que nos deixam tristes e que nos jogam para baixo. Às vezes, as atitudes que temos não é de lavar as redes, mas sim de abandoná-las, de desistir, de jogar tudo para o alto e de não querer tentar novamente, porque é assim que você se encontra. Inclusive, é assim que você chegou aqui. O coração está tão cheio de tantas decepções e de tantas frustrações que você disse: eu não vou mais orar por esta pessoa. Inclusive, se você não sabe, Lucas 6,35, a Bíblia nos manda orar até pelos nossos inimigos. Quem dirá para os daqueles que pertencem à nossa casa, à nossa família, que às vezes você já pensou em desistir, em jogar a toalha para o alto, em parar. Às vezes você já até diz: pastor, ele não tem mais jeito. Ei, calma.
A última palavra não é tua. A última palavra é de quem, igreja? A última palavra é do Senhor. Mas parece que diante de uma dificuldade, a gente esquece da palavra de Deus. A gente pensa em parar, desistir. Eles estavam voltando de uma pesca, de uma noite frustrada, mas estavam lavando as redes. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Limpa o seu coração. Você está aqui, mas você está chateado com alguém da sua casa, com um amigo, com um vizinho, não sei com quem é. Mas seu coração está sujo, a sua rede está suja. E entenda, lá na frente, já já vamos chegar lá no desfecho da história, mas apenas adiantando. Se a rede deles não estivessem limpas, preparadas e firmes, a pesca maravilhosa que eles teriam logo após Jesus entrar no barco deles, não teria acontecido. Sabe qual é o nosso grande problema, a nossa grande dificuldade? É porque no primeiro obstáculo a gente já desiste. No primeiro não que a gente recebe, a gente já retrocede. E a gente já não quer mais. Quantas vezes já aconteceu isso com você e ainda acontece nos dias de hoje? Porque o fato que eles estavam vivendo, irmãos, foi uma frustração tremenda. Por quê? Primeiro, eles sabiam o que estavam fazendo, mas eles sabiam do jeito deles, da maneira deles. Nós já vamos ver isso. Por quê, pastor? Bom, gente, vamos ler de novo, versículo 2. A Bíblia diz que viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então, é importante, né, apenas reforçando, que você lave, que você purifique o seu coração. A Bíblia diz, através de Salomão, sobre tudo que se deve guardar. Lá em Provérbios 4, 23 está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele quem? Do seu coração procedem as saídas do quê? Da vida. Ei, olha só. Sabe qual o meio que Deus usa para abençoar alguém? O coração. Por isso Salomão disse, é do coração que procedem a saída, o escape, a solução para a sua vida. Inclusive, para essa situação que você está enfrentando, essa situação deplorável, essa situação de angústia, de aflição, essa situação de contenda dentro da sua casa, essa situação de briga dentro da sua família, essa situação de adversidade, a saída está no seu coração. Agora imagine, olha Deus, olhe para mim por favor, olha Deus lá do alto dos céus, onde o seu trono está firmado. Olha Deus olhando para a terra. Deixa eu ver se tem alguma rede limpa. O que é a rede mesmo? Então deixa eu ver se tem alguma rede limpa. Deixa eu ver se tem um coração limpo. Porque eu sei da dificuldade dela. Eu sei da aflição dele. Mas a saída eu coloco aonde? A saída eu coloco aonde? Desse lado aqui. A saída eu coloco aonde? A saída eu coloco aonde? E se o seu coração estiver sujo, como que Deus vai colocar a saída para o seu problema? Como que Deus vai colocar a solução? Como que Deus vai dar a válvula de escape? Por quê? Porque você não lavou as redes. Você não guardou o seu coração. Por algo que você ouviu, por algo que fizeram com você. Porque às vezes, pode ser até mesmo uma aprovação de Deus. Por quê? Porque tem coisas grandes vindo pela frente. Deus sabe o que faz. Deus está no controle e Ele nunca perdeu o controle de nenhuma situação sequer. Nós é quem perdemos o controle e muitas vezes falamos o que não deve, o que não devemos, agimos como não deveríamos. Mas Deus não. Quem está entendendo, diga amém. No versículo 3, após Jesus se deparar com os barcos, Jesus
diz assim: e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco o quê? Espera aí, Jesus não ensinava Pedro, Jesus não ensinava Tiago, Jesus não ensinava João, porque eram os três que estavam pescando, mas Jesus estava no barco deles. Quem é que Jesus estava ensinando? Por quê? Porque Jesus só vai ensinar aqueles que têm fome e sede, porque no versículo 1, a multidão apertava Jesus para ouvir o que ele estava falando. Irmãos, presta atenção por um simples motivo. Por que às vezes eu chamo a atenção da igreja? Irmão, não conversa. Irmão, presta atenção. Irmão, faz isso. Por quê? Porque é bíblico. Jesus não vai perder tempo com quem não quer. Inclusive não vai perder tempo comigo, mesmo sendo pastor. Se eu não tiver compromisso com a palavra, se eu não tiver santidade, se eu não me purificar, se eu não me separar do mundo do pecado, Deus não vai ter compromisso comigo, meu irmão, porque Deus tem compromisso com aqueles que querem. Você quer? Quer. Então pode ter certeza que hoje você sai daqui com a sua bênção e com o seu milagre. Aí às vezes você fica conversando, olhando a moça que passou, ouvindo o cachorro latindo do vizinho, o barulho da rua lá fora. Deus está falando, irmão. Deus não vai perder tempo, não. A multidão que apertava, Jesus para. Pedro, me empresta o seu barco. Tiago, João, deixa eu entrar na sua embarcação, porque agora eu vou ensinar esse povo, porque esse povo tem me buscado, esse povo me quer, eles me apertam, eles questionam, eles procuram, eles estão com fome e estão com sede, e eu não posso despedi-los de barriga vazia. Se você me entende assim, é lógico que de uma forma espiritual, eu não vou despedi-los sem que eles vejam o meu agir e o meu poder. Jesus sabe o que ele faz. Só que Pedro não é bobo. Pedro aproveitou o ensejo, Jesus ensinando a multidão e Pedro fazendo o quê? E Pedro fazendo o quê? Ouvindo. Pedro parou tudo. Olha o que ele está falando, Tiago. Eu não sei qual a mensagem que Jesus pregara, mas com certeza era que eles precisavam ouvir. Ô João, olha a mensagem que Jesus está falando, João. Você escutou o que ele pregou, o que ele acabou de falar? Imagina eles conversando entre si e Jesus pregando. João, o que é isso? Nós precisamos desse Jesus também. O que essa multidão fez, nós também precisamos fazer. Porque aqui, Pedro ainda não era apóstolo. Lá na frente é que ele foi ser o grande Pedro, o pescador de almas. Inclusive, esta, digamos assim, analogia que Jesus faz da grande pesca maravilhosa, era Jesus mostrando para Pedro o que ele seria lá na frente. Não pescador de peixes, mas pescador de almas. Era o que Jesus estava querendo mostrar para eles. Mas Jesus estava pregando. Às vezes você vem ao culto, e a palavra não te serve para hoje. Mas guarde, porque pode te servir para amanhã. Quem está entendendo, diga amém. É o que Pedro está fazendo. Jesus começa a ensinar aquela grande multidão. No versículo de número 4, diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para quê? E lançai as vossas redes para quê? Você sabe que a pesca, principalmente para aqueles dias, era o único meio de sustento daqueles homens. A pesca para eles era o único meio de sustento que eles tinham. Mas nesse dia, o mar não estava para peixe. Eles não pescaram nada. E eu volto a bater na mesma tecla. Imagine a decepção. Imagine a frustração, porque geralmente quando você confia em alguém e ela faz algo que você não gosta, você se decepciona. É assim ou não é? Às vezes um filho, às vezes a mulher, às vezes o marido,
alguém próximo a você, que você confiava tanto, fez algo e te decepcionou. Como você ficou tão triste e quão angustiada às vezes você até fica por causa daquela situação que você não esperava, porque na sua mente e no seu coração você esperava um outro resultado. Mas naquele dia, o mar não estava para peixe. Eles não pescaram nada. Pare para pensar o que eu vou te falar. A maior frustração de um pescador é não pegar nada. Por quê? Porque na cabeça dele, ele prepara toda a traia de pesca, ele vai para o rio ou para o mar, o que quer que seja, ele prepara a isca, a chumbado, o anzol, o mulinete, a vara, seja o que ele vai usar. Porque na cabeça dele, ele vai voltar com peixe. Imagine a frustração deles, imagine a frustração de um pastor, porque a maior intuição, digamos assim, o maior desejo de um pastor é pregar e o povo se converter, o povo se batizar, o povo alcançar a salvação, o povo mudar de vida. Imagine o pastor pregar e nada acontecer. Imagine quantas vezes as decepções aconteceram com eles, porque segundo o texto e o relato bíblico, eles pescaram a noite toda. Então eles não jogaram a rede uma vez só. Eles jogaram inúmeras vezes, e todas elas sem êxito, sem resultado algum. O trabalho para rodar a rede e jogar, o trabalho para puxar a rede durante a noite toda, foi o que eles fizeram, e nem assim eles desistiram. Pode ser que esteja difícil para você. Pode ser que a situação adversa que se levantou dentro da sua casa está difícil. E tudo que você tenta fazer, parece que não funciona. Parece que as coisas ficam pior. Como dizem um ditado, alguns dizem rezar, né? Nós dizemos orar. Quanto mais nós oramos, mais a tentação aparece. E às vezes é o seu caso. Agora, o grande problema é que a gente perde o encorajamento. Pelas frustrações e decepções que passamos. E o que o texto está nos mostrando é que justamente isso é que nós não devemos fazer. Por várias tentativas, inúmeras durante a noite toda, nenhuma delas pôde trazer resultados. Agora, tem um segredo aqui. Qual, pastor? Antes de falar o segredo, eu quero te fazer uma pergunta. Esse texto é muito conhecido. Acredito que você já até leu por várias vezes. Mas a pergunta que eu te faço, por que eles não pescaram nada? Se eles tinham carteirinha de pescador, eram pescadores natos e conheciam a região como ninguém, por que eles não pescaram nada? Porque às vezes parece que é assim conosco. Não, eu pastor, eu sei. Você sabe do quê? Porque se você soubesse, os resultados teriam vindo. Se você soubesse, a vitória já estaria nas suas mãos. E a conquista também. Por que ainda não veio? Está te faltando descobrir alguma coisa. É como aquela pessoa que diz assim, não, pastor, de casamento eu entendo. Por que você entende? Não, porque eu já casei e me separei 5 vezes. Então você entende de separação. De casamento você nunca entendeu. O grande problema nosso é esse, é acharmos que nós sabemos de alguma coisa. E por acharmos, nós estamos da maneira que Pedro, Tiago e João também se encontravam. Como? Sem pegar nada. Sem ver milagre. Sem ver o agir de Deus. Sem ver Deus operar. Por que eles não pescaram, irmãos? Por que eles não pegaram nada? Por que eles não pegaram?
Hã? Sabe por quê? Vamos lá? Humanamente falando, um dos horários melhores para se pescar não é à noite? Em regra, é à noite. Tanto é que eles estavam na noite, porque era o melhor lugar para se pescar, calmo, tudo calmo, não tinha barulho. E eles sabiam o que eles estavam fazendo, mas sabiam humanamente falando. Aí está o grande erro. E o segredo, porque que não se obtinha milagres. Humanamente falando, à noite era o melhor lugar para si, o melhor horário, para se pescar. Agora, espiritualmente falando, eles estavam na contramão. Segura aqui, o vizinho da direita é João, não é? João capítulo 11, eu vou te mostrar por que eles estavam na contramão, e por que eles não pescaram nada. Porque não adianta só matar a cobra, né? Tem que mostrar a cobra morta. João 11, versículo 9 diz assim: Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, o que acontece? Porque vê a luz deste mundo. Mas se andar na noite, por quê? Porque não há luz. Irmãos, preste atenção, por favor. O que Jesus está falando? Olha só para mim. Humanamente, o horário era propício. Humanamente. Mas espiritualmente, que é o que importa para nós, eles estavam andando na escuridão, em trevas. E por isso eles estavam o quê? Tropeçando. É por isso que às vezes você não teve sucesso. Porque quando você anda do seu jeito, você anda de noite. E à noite não tem luz. O tropeço será inevitável. Você vai tropeçar, vai continuar tropeçando até cair. Você não vai ver milagres. Agora, quando é que nós andamos de dia? Aqui não está falando de período. Andar de dia é andar de acordo com a palavra, porque a Bíblia diz que Jesus é a palavra e Jesus é a luz do mundo. Por que não obtinha milagre? Porque eles não andavam de acordo com a palavra. Tanto é que eles estavam fora, porque quando Jesus fala assim, lance as redes no mar, aí Pedro fala assim, nós pescamos a noite toda, pelo menos tentamos, e nada apanhamos, mas porque tu mandas, ou sobre é por cima, sobre a tua palavra, lançaremos a rede. Então, outrora, eles não lançaram em cima da palavra. O grande milagre só virá ou acontecerá quando nós andarmos de dia, quando nós andarmos à luz das sagradas escrituras. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Por quê? Porque quem faz milagre é Ele, não é você, não sou eu. Simples. Quando eles entenderam, eles então começaram a despertar para fazer o que Jesus, estava orientando eles. Por isso, irmãos, está escrito assim, volta lá agora, lá onde nós começamos, que foi em Lucas 5, e no 4 diz, e quando acabou de falar, quando Jesus terminou de falar, disse a Simão, Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para o quê? Para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançareis o quê? Tem tradução que diz assim, e fazendo assim. Assim como Jesus mandou. Irmãos, se você quer obter milagres, se você quer ter sucesso familiar, você tem que fazer do jeito que Deus manda, não é do seu jeito não. Pedro fez como Deus mandou,
e a pesca foi maravilhosa, mas antes era só tristeza e decepção. O seu casamento tem que ser uma maravilha, quando você faz do jeito que Deus manda. Os seus filhos têm que lhe trazer alegria, quando você, pai, faz o que Deus manda. Assim sucessivamente, etc, etc, etc. Se você olhar, por exemplo, para Gênesis, lá em capítulo 6, versículo 22, está escrito assim: e fazendo assim, assim como Deus ordenou, Noé construiu a arca, colocou toda a sua família lá dentro, e houve salvação para a família de Noé. Quando? Quando ele fez como Deus mandou. Por que às vezes nós queremos insistir em fazer do nosso jeito? Nós até podemos, como eu já disse, temos o livre-arbítrio, só que não vai haver operação, não vai haver manifestação, não vai haver poder de Deus, não vai haver milagre. E eu acho que você deseja ver tudo isso, então não faça do seu jeito, mas faça do jeito que o Senhor mandou. É do jeito de Deus, não é do nosso. É do jeito do Senhor, é do jeito que Ele orienta, é do jeito que Ele manda. Enquanto, irmãos, marquei aqui, ó, enquanto tentarmos do nosso jeito, nós não iremos pescar nada e nem conseguir coisa alguma. Tem algo que você quer alcançar da parte de Deus, não tem? Tem, então faça do jeito que Ele manda, não do seu. Faça do jeito que Ele orienta, não do seu. Quantas tentativas frustradas, porque até hoje você estava fazendo do seu jeito. Ele continua falando. 6. E fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. O que Simão entendeu? Jesus, até hoje, o que eu achava saber, eu vi que nunca foi nada, porque todos os meus dias de experiências como profissional do ramo não me serviram para nada diante de um Deus tão poderoso como o Senhor. Deixa eu te falar um negócio para a gente fazer a oração. Você pode ter 30 anos de casamento, mesmo com toda experiência vivida, adquirida, você ainda precisa da direção de Deus, que Ele te instrua, que Ele te oriente, que Ele fale e dirija os seus passos, porque senão os 30 anos não adiantarão de nada, e pelo contrário, quantos casamentos eu já presenciei, com tantos tempos de casados, que se divorciaram. A sua base é Jesus, o seu alicerce é Cristo, o fundamento é Deus. Nunca perca o seu chão, a rocha que está na palavra de Deus. Porque geralmente as pessoas com o tempo adquirem experiências e descartam aquele que dá o crescimento. E segundo a palavra de Deus, através de Paulo, a carta aos Coríntios, quem dá o crescimento é Deus. As suas experiências diante de Deus são insignificantes. Pastor, eu tenho experiência. Você pode ter, mas Deus está acima. Pastor, eu já tenho tanto tempo. Ok, parabéns para você. Mas nunca perca ou nunca saia do alicerce que é a palavra de Deus.
Nunca deixe. Por quê? Porque senão aquilo que você achava que até hoje construiu pode vir tudo a ser acabado, pode vir a ruína, e às vezes é só isso aqui para o diabo te envergonhar. Paulo disse: nenhuma capacidade o ser humano possui, porque a capacidade que ele tem é Deus quem dá. Pedro era cheio de capacidade, mas aquele dia ele sofreu uma grande decepção. E só pôde ser revertido o quadro quando Jesus entrou no barco. Deixa eu te falar uma coisa. Tem casamentos aqui que Jesus já não se encontra mais no barco. Sabe por quê? Porque aonde o ser humano quer agir, onde o ser humano quer operar, Deus sai de cena. Você quer ver um exemplo? Às vezes o seu companheiro fez algo com você que você não gostou, ou a sua companheira. E na sua experiência de vida, no seu achismo, você diz assim: eu vou dar um gelo nele. Eu vou dar um gelo nela. É o que você acha que vai funcionar. Mas a única permissão que Jesus deu ao homem e à mulher para se afastarem é por causa de jejum e oração, propósito que você faz diante de Deus. Inclusive, Jesus fala assim: não faça isso por muito tempo, para que o diabo não entre na vida de vocês e tente vocês. Mas na nossa mente, se der um gelo, vai resolver. Se afastar e deixar de lado, ele vai aprender, ela vai aprender. Sabe onde ela vai aprender? No braço de outro, ou no braço de outra. Porque todas as vezes que a gente sai da palavra, que a gente sai do evangelho, do alicerce, da rocha, o diabo entra, porque não há mais proteção. Cuidado com o que você acha. Cuidado com o que você sente. Cuidado até com aquilo que você faz. Porque você diz ter experiência. Eu já vi muitas coisas acontecer assim. Experiência mesmo quem tem é Jesus. E enquanto você não se render a Ele, colocar nas mãos dEle, porque muitas vezes você vai fazer o que você não quer. Porque se fosse fazer o que você quer, você faria de outro jeito, olho por olho, dente por dente, e às vezes pagava até com a mesma moeda. Mas não é o que Deus tem. Cuidado, irmãos. Cuidado, povo de Deus. O diabo tem rondado as famílias, tem rondado os casamentos, tem rondado as casas, e muitas vezes ele está entrando quando a gente permanece no nosso entendimento. E pensamos e achamos que a gente tem experiência demais. Não se dê por vencido. Levante-se, luta contra esta situação que você está vivendo. Existe um mal aí. Este mal precisa ser arrancado. E como é que ele vai ser? Na oração, no jejum, joelho no chão, vindo para a igreja, se alimentando da palavra. Uma coisa eu digo a você: no nosso entendimento, quando nós somos decepcionados, quando nós somos frustrados acerca de algo, o que é a primeira coisa que a gente pensa? Vou largar a mão. Não me merece. Eu vou deixar. Deixa quebrar a cara. Não faça isso não. Pague um preço pela sua família. Não largue a rede.
Diga para a pessoa que está do seu lado: ao invés de largar a rede, é melhor você limpar a rede, porque você vai precisar dela amanhã ou depois. Quem entendeu, diga amém. Aplauda Jesus, que Ele merece. No nosso pensamento é abandonar, largar o marido, largar a família, largar os filhos. Mas no pensamento de Deus é: lute pela sua casa, lute pela sua família, porque quem não clama, quem não luta, quem não busca pelos seus, é pior do que o incrédulo. Busque por eles. Nunca desista dos seus. Nunca desista da sua família. Em nome de Jesus, se coloquem de pé. Em nome de Cristo. Feche os seus olhos. Comece a falar com Deus. Abra o seu coração, fale com Ele. Porque às vezes até o dia de hoje o pensamento era em parar. O pensamento era em desistir. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Eu estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh Senhor, eu sei que muitas vezes acontecem situações para nos fazer desistir, nos parar, nos fazer parar, Senhor, mas nos ensina a lavar as nossas redes. Ah, Senhor, não nos deixe voltar atrás. Ah, Jesus, nós dependemos de Ti, ó Senhor. Aleluia, não é hora de parar, meu querido. Aleluias. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar.
e esse cenário vai mudar, e a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Com as suas mãos levantadas aos céus, diga: Senhor Jesus, no mesmo local onde eu fui envergonhado, eu sei que o Senhor me honrará. E tudo isso, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus e aplauda o Senhor bem forte. Eita, Jesus maravilhoso. Amém, pessoal.